nossa 20ª aula de matemática. Eu sou a professora Camila e o conteúdo de hoje é geometria espacial. Os objetivos da nossa aula são diferenciar geometria plana e geometria espacial, conceituar sólido geométrico e diferenciar os poliedros com os corpos redondos, identificar poliedros e corpos redondos em específico, dando nome a eles. Então, vocês vão pegar agora o lápis, caneta, borracha e o caderno de matemática para estarem fazendo algumas anotações. Então, vamos dar uma retomada. Nas aulas anteriores, a gente trabalhou sobre as figuras bidimensionais, ou seja, figuras que têm apenas duas dimensões, comprimento e largura. Hoje, a gente vai começar o estudo acerca de figuras tridimensionais, ou seja, aquelas figuras que têm três dimensões, vão ter a largura, vão ter o comprimento e também vão ter a profundidade. Trouxe um exemplo bem simples, tá? Para estar compreendendo aí a diferença de geometria plana e espacial, que é através da televisão, do vídeo, de filmes. Então, uma televisão em 2D, né, comprimento e largura. Em 3D, hoje a gente tem televisões, no cinema também tem filmes em 3D, a gente nota a profundidade, ou seja, aquilo se torna bastante real, porque ele vem para frente, tá? Essa é a diferença entre os dois, comprimento e largura e profundidade. Então, a geometria espacial é a área da matemática que estuda as figuras espaciais, ou seja, as figuras compostas, né, dispostas aí no espaço. As figuras espaciais, elas são figuras com três dimensões, que eu já citei antes para vocês. Então, eu sempre considero a largura a menor parte, né, o menor lado da minha figura, o comprimento o lado maior e a profundidade seria o quê? A altura, né? Quando se torna aquilo profundo, ele vai para frente, ele tem três dimensões, que no caso é da geometria espacial. O sólido geométrico. Então, os objetos que possuem três dimensões são chamados de sólidos geométricos. O sólido é o quê? Aquilo que eu posso pegar, que realmente que existe, ok? Lembrando dos estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Por exemplo, né? Aqui nós temos o exemplo da pirâmide e o exemplo do cubo. É importante sempre ressaltar que a gente consegue visualizar apenas parte dos sólidos geométricos quando a gente está visualizando eles em um monitor, ou seja, não é possível enxergar eles na totalidade. Então, notem essa pirâmide aqui. Eu enxergo apenas dois lados dela aqui, mas ela tem mais um lado lá atrás, não é possível ver, mas já é possível deduzir, porque essa minha figura está disposta de modo tridimensional. Mesma coisa com o cubo, eu consigo visualizar a parte de cima, não visualizo a base, a parte de baixo, mas eu deduzo que ela esteja ali. Poliedros e corpos redondos. Então, na geometria espacial, a gente separa esses sólidos, essas figuras geométricas, em dois grupos, os poliedros e os corpos redondos. Os poliedros são aqueles que todos os lados são planos, todos os lados são retos, não tem lados curvos, enquanto que os corpos redondos são aqueles que têm lados, pode ser que tenham lados retos, mas também tem lados curvos. Então, os poliedros são esses, né, que possuem lados, faces e bases planas. Então, vamos lá. A face de um poliedro é o lado, né, a face lateral. São os lados que ele possui, ou seja, laterais, ok? As arestas são as linhas que formam esses lados, ok? Está destacado em verde aqui. Os vértices são esses pontos que ligam as arestas. Então, nós temos uma aresta aqui e temos dois vértices que ligam com as outras arestas. E ali do lado, então, a gente tem um exemplo de um prisma que está trazendo. Então, ele traz as laterais, tá? A aresta, os vértices e as bases. As bases são o quê? Tudo aquilo que é base é aquilo que sustenta. Ou seja, está embaixo e também nós temos a base de cima, porque eu posso pegar esse meu poliedro e virar ao contrário. Então, vamos analisar essa pirâmide aqui. Vamos definir quantas faces laterais, bases, arestas e vértices ela tem. Dá um pause no vídeo, faz a anotação aí no caderno e no próximo slide a gente vai ver o resultado.
as respostas. Analise. Quantas faces laterais? Quantos lados ela tem? 4 lados. 1, 2, 3 e lá atrás não consigo visualizar, mas eu deduzo que tem um lado. Base, regra da pirâmide. Toda pirâmide vai ter apenas uma base, ok? A base dela aqui, as arestas. Ela possui 8 arestas. Note embaixo, 1, 2, 3, lá atrás mais um, 4, 5, 6, 7 e lá atrás não visualizo, mas tenho mais uma, que são 8. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4 e lá em cima mais um pontinho que dá 5 vértices. Os corpos redondos, então, são os sólidos geométricos que possuem superfícies curvas, ou seja, ele pode ter também lados, superfícies retas, mas também vai conter alguma superfície curva. Eles estão presentes no nosso dia a dia, é possível perceber isso, por exemplo, numa bola de futebol e em uma lata de refrigerante. Então, nós temos 3 corpos redondos: o cilindro, o cone e a esfera. O cone, então, o cone é caracterizado por ter um círculo como base, né? Então, embaixo que vai sustentar o cone é um círculo. Esse sólido geométrico é construído a partir da rotação de um triângulo. Então, nós temos um triângulo que, rodado, né, colocado, forma o cone. O cilindro possui 2 bases, né? Base embaixo, base em cima, que formam um círculo. O cilindro ele é formado a partir da rotação de que forma geométrica? De um retângulo. A esfera, ela não possui nenhuma base, ou seja, se a gente inserir uma esfera em alguma superfície, ela vai acabar rolando, ok? Um detalhe importante, todos dizem que a Terra tem formato esférico. Totalmente esférico não, na verdade a Terra ela tem realmente, né, dá uma ideia de que ela é uma esfera, mas no norte e no sul ela é achatada, então ela não é uma esfera perfeita. Ok, gente, agora vocês vão analisar esses sólidos aqui. Vocês vão analisar cada um deles e vão classificar se são poliedros ou corpos redondos. No próximo slide a gente vê os resultados. Então, as respostas aqui. O primeiro é um corpo redondo, uma esfera. Aqui nós temos um poliedro, um outro poliedro e outro poliedro, não tem superfície curva. Aqui embaixo uma pirâmide, que é um poliedro. Aqui outra também, um prisma, que é um poliedro. E os 2 últimos são corpos redondos. Agora um desafio. Complete com os nomes dos sólidos geométricos as frases abaixo. Alguma coisa, é um corpo redondo que não tem base. O que que é? As, alguma coisa, e os, alguma coisa, são sólidos geométricos que têm apenas uma base cada um deles. Os, alguma coisa, e os, alguma coisa, tem 2 bases cada um deles. Deem uma pausa no vídeo, façam esses exercícios e depois voltem para descobrir as respostas. Então, as respostas. A esfera é um corpo redondo que não tem base, né? Não tem nada que sustenta ela. As pirâmides e os cones são esses sólidos geométricos que têm apenas uma base cada um deles. Os cilindros e os prismas têm 2 bases cada um deles. Agora vocês vão dar uma pausa no vídeo, vão procurar na casa de vocês diversos sólidos geométricos, ok? Então, vocês vão identificar, encontrar uma bola, encontrar uma caixinha de remédio, alguma embalagem, pelo menos 3. E aí, vão trazer de volta, né, para acompanhar o vídeo e vão estar deduzindo qual é a classificação deles. Então, aqui nós trouxe para vocês um cone. Aqui nós temos uma caixinha, ele se classifica como um prisma. Aqui nós temos uma embalagenzinha que se classifica como um cilindro. Uma outra embalagem que se classifica também como um cilindro. E aqui uma bola que se classifica como uma esfera. Agora que vocês concluíram seus estudos, vocês vão fazer as atividades propostas. Bons estudos!